vai aparecer aí para vocês a transmissão. Deixa eu ver se já está aparecendo lá no YouTube para o pessoal, até para o pessoal dizer. Eu já conferi o som, aqui aparentemente está ok, mas eu preciso do feedback do pessoal lá. Mas. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Tudo bem? Bom dia para alguns que estão no Brasil, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar que você está. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula aqui com o Rocha e com a Mirta. Daqui a pouco eles vão aparecer aí, né, mostrar o rostinho deles. Mas é muito bom estar com vocês aqui. Nessa semana, a gente teve uma semana intensa aí de conteúdo, né? A gente teve a primeira aula com a Shirley, a segunda aula com o Lucas e com a Aline, e foi incrível, incrível. A gente recebeu vários feedbacks. Eu estou olhando para o lado, gente, é porque a transmissão eu estou enxergando aqui do lado, tá? Eu estou vendo se está tudo aqui por enquanto. A gente teve vários feedbacks positivos de como foram as aulas, várias mensagens, e a gente está muito feliz mesmo, porque está sendo muito maior do que a gente imaginava, pelo menos do que eu imaginava, né? Não sei o pessoal que está dando as aulas, mas do que eu imaginava. Graças a Deus a gente está tendo aí um alcance muito bom, muitas pessoas dizendo que está sendo transformador, que está transformando a vida deles. E hoje a gente está indo para a nossa terceira aula. Se você está aí ao vivo com a gente, tem uma galera aqui já ao vivo, né? Ó, o Ed que estava presente com a gente, mas quem aqui, ó? Ou sim, ó, Cuidado Integral dos Missionários aí, da Junta de Missões Nacionais, que estavam ontem com a gente também, mas quem aí estava ontem com a gente? Quem aqui assistiu as duas aulas? As duas primeiras aulas, põe um eu aí no chat para eu saber. Enquanto o pessoal está colocando, pessoal, algumas instruções iniciais para vocês muito importantes, tá? A gente vai ter uma surpresa no final, que é o falar da comunidade de Missionários 360, ou para aqueles que estão interessados. Já teve gente que me mandou mensagem, teve gente que perguntou, teve gente que já se cadastrou na lista de espera para participar da comunidade. Então, no final dessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois das perguntas e respostas, eu vou falar um pouquinho sobre a comunidade e como as pessoas podem participar. Ó, a galera tá botando tudo eu aqui, ó. Karina, a Everly, Eliana, Leila, a Tâmara, Ed, ó, bastante gente que acompanhou todas as aulas. Que legal, gente. Que bacana. Ó, Valdemir, a Marta. Ih, gente, é muita gente. Andressa perdeu a primeira. Não se preocupe, Andressa. Pode ter uma segunda chance para você, né? Pode ter. A gente talvez, uma coisa que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, a gente talvez abra as 3 aulas em sequência novamente, possivelmente no final de semana, tá? Mas eu vou enviar a mensagem para vocês, podem ficar tranquilos que vocês vão saber caso isso aconteça, tá? Então, os recadinhos é o seguinte, a gente vai ter sobre a comunidade missionária 360, então se você quiser saber, fica aí, tá? Que eu vou falar detalhadamente o que é, para caso você tenha interesse, para caso você queira participar, você ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais e saber o que é a comunidade missionária 360, por que tem esse nome, por que é uma comunidade, não um curso, tá? E hoje a gente tem, né, a aula com Rocha e com a Mirta, e essa aula hoje, gente, ela vai ser bem prática, tá? Bem prática mesmo. Então, aproveitem, como eu já falei nas outras aulas, aproveitem ao máximo. Vocês viram as 2 primeiras aulas que a gente teve, foi de muita qualidade, um material incrível mesmo, de excelência, e eu tenho certeza que hoje vai ser a mesma coisa. Então, aproveitem o tempo desse casal, que tem bastante experiência, que tem muito para nos ensinar, e é isso. Não sei se tem mais algum recado. Sim, tem mais uma coisinha, a gente passar para o Rocha e para a Mirta. Se você está assistindo, quem está assistindo aí, convida outros missionários para participar. Eu sei de muita gente que veio a convite de outras pessoas, gente. Então, convida, copia aí o link, né, do YouTube mesmo, da URL, compartilha com outras pessoas no grupo, fala que a gente já começou a nossa terceira aula, faz um stories, me marca que eu vou repostar, marca o Ministério Ponto de Equilíbrio também, que eles vão repostar, e para a gente fazer essa mensagem chegar mais longe. E também, uma coisa que eu fico até um pouco constrangido em pedir, porque eu vejo muita gente pedindo e eu acho até meio brega, assim, né? Que é curtir o vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais lugares, mais pessoas possam ver. Por que a gente pede para curtir? Porque quando você curte, o YouTube ele entende que o vídeo é bom. Então ele divulga para mais pessoas dentro do mesmo público que é esse que está assistindo. Então outros missionários vão ter a oportunidade de assistir essa aula depois de você curtir. Então curte o vídeo aí para que essa mensagem chegue mais longe, tá bom? Então agora, sem mais demora, para a gente iniciar nossa aula aí na hora certa, vou passar aqui para o Rocha, para a Mirta. Fiquem à vontade vocês, tá bom? Fale o tempo que vocês acharem necessário. Enquanto isso, o pessoal vai mandando as perguntas, eu vou anotar aqui para depois a gente conversar no final. Mas, gente, ó, o tempo é de vocês aí, aproveitem, tá bom? Bom dia.
Boa tarde, boa noite, depende de onde é que você está. É um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente já tem vivido. Dentro do Ministério Ponto e Equilíbrio, nós somos os anciões, então a gente não vai dar uma aula, mas sim compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu durante a vida. Bom dia, vamos começar com uma oração? Pai querido, nós queremos te louvar por esse dia, pela vida que temos em Cristo e pelo privilégio enorme que nós temos de te conhecer e te servir. Ó Deus, nós queremos te pedir que estejas presente agora nessa horinha que estaremos todos juntos, que possa ser um tempo de edificação, de encorajamento, de aprendizado de maneiras de sermos mordomos fiéis a Ti, não só com os talentos, os dons espirituais que o Senhor nos deu, mas também com os recursos materiais que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, Pai. Nos ajuda aqui a sermos focados e a transmitirmos aquilo que os nossos irmãos queridos estão precisando ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou compartilhar a tela, vamos ver se está tudo certo. Tudo certo? Então, vamos começar. Tá. É isso mesmo. Então, o Ministério Ponto de Equilíbrio, só para explicar para quem está entrando hoje, que isso já foi falado nos anteriores, né, é uma ideia, um projeto que visa promover a capacitação, o treinamento e o fornecimento de ferramentas práticas na área de educação financeira, com princípios bíblicos e técnicos para missionários, focados para pastores, escolas de missões, seminários, agências, missionários e igrejas locais, os quais auxiliarão com toda a caminhada cristã e ministerial. Então, esse é o nosso foco. Bem audacioso, não é? Mas é um sonho que Deus está colocando no nosso coração. O Horst, ele é empresário, atualmente atuando como consultor administrativo e financeiro para empresas, e eu estou atuando como professora particular de alemão. Nós somos casados há 28 anos, temos 2 rapazes, e juntos, já como casal, há uns 16 anos, nós trabalhamos com os cursos de finanças Crown, da Universidade da Família. Um pouco mais de tempo do que isso, também atuamos como facilitadores financeiros e de comunicação também para alguns missionários, bem como no Conselho de Missões da nossa igreja local aqui em Curitiba. Então, a convite do Felipe, nós estamos participando com vocês aqui da Semana da Vida Financeira Saudável para Missionários, debaixo do tema Dinheiro não cresce em árvore, dando a ideia de que os recursos que pertencem a Deus e que são ilimitados e que Ele nos disponibiliza de uma forma limitada, precisam ser bem administrados para a sua glória. A Shirley iniciou na segunda-feira expondo a base teórica e conceitual sobre economia, contrastando a perspectiva que é corriqueira, comum e até mundana, e a perspectiva que nós, como cristãos, deveríamos adotar, aplicando bem para o contexto missionário, não é mesmo? E ontem, então, Lucas e Aline enfatizaram a importância de uma boa administração financeira, mesmo no contexto missionário, apontando diretamente para o nosso alvo, que é a fiel mordomia. Eu não sei como que tudo isso está reverberando na mente de vocês. Um e outro talvez esteja bem tranquilo. Isso aí, ficha, estou dentro, estou enquadrado, isso aí faz parte da minha prática. Então, glória a Deus. Saiba que, segundo as estatísticas que nos foram apresentadas ontem,
você faz parte de uma minoria, para a vergonha da igreja. Mas, se ao contrário, o que foi falado até aqui está te incomodando, está querendo te tirar da zona de conforto e desafiando a implantar algumas mudanças na maneira de gerenciar os seus recursos, as ofertas preciosas que você tem recebido, talvez você esteja se questionando, tá, e como é que eu faço isso no dia a dia? Então, a nossa proposta para hoje é falar um pouquinho sobre as dicas práticas para a sua organização financeira. Gostaríamos que você saísse dessa semana motivado para aplicar os conceitos que vocês aprenderam nas 2 primeiras aulas. Nós estamos apenas complementando, porque a base já foi dada, certo? E queremos ver se motivamos você um pouquinho a aplicar isso de uma forma prática também, tá? Para que não fique só na teoria, uma boa mensagem, mas que não virou prática no dia a dia, tá? Nós não vamos fazer nenhuma propaganda de algum software ou de um aplicativo, tá? Não é esse o nosso motivo, mas a gente quer mostrar alguma coisa como dá para fazer em as ferramentas. Uhum. Isso, então, reforçando a aula de ontem, qual é a importância da organização financeira do missionário? Não basta viver pela fé e Deus proverá? Ficar fazendo contas não demonstra a ansiedade e o desejo de estar no controle das coisas? O missionário Paulo, que tinha uma grande rede de apoiadores, ao falar sobre as ofertas que estavam sendo levantadas lá da igreja de Corinto, para atender às necessidades de outros irmãos, ele escreve assim: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Ou seja, ele estava preocupado não só com o dia do juízo final, em que todos nós vamos ter que prestar contas a Deus, pelo que fizemos com os talentos e com os recursos que ele nos confiou, mas também com a crítica humana. O que os doadores, o que os receptores acham sobre como eu estou lidando com as ofertas? O que os meus mantenedores pensam sobre como eu estou administrando os recursos que eles deram nas minhas mãos como uma oferta dedicada a Deus? Paulo se importava, sim, com o disque-disque. Não que ele pudesse evitar o falatório, né? Isso não tem como. Mas do que dependesse dele, ele se esforçou para deixar tudo às claras. Então, o nosso primeiro ponto é a transparência na minha administração financeira. Por um lado, me expõe, é verdade. Mas a falta de informação, ela gera dúvidas, questionamentos, e aí vai para a desconfiança, para o distanciamento e, por fim, pode chegar ao rompimento do compromisso. A credibilidade da tua vida e ministério, ela precisa ser conquistada e mantida. Ali ainda, Paulo. Então, financeiramente falando, isso faz parte da prestação de contas. É importante apresentar relatórios regulares que provém serem dignos de confiança, né? Então, ter relatórios que realmente expressam aquilo que você está vivendo. Precisamos manter o nosso mantenedor motivado e para continuar ofertando. O papel de Deus para trabalhar no coração do mantenedor, o nosso é mantê-lo a par, como andam as coisas, tanto as necessidades quanto as entradas. Mas Deus que mantém o coração do mantenedor motivado.
Isso. Talvez você esteja se perguntando assim, tá, mas eu já tenho tanta coisa para fazer no campo, né? Meu foco não tem que ser evangelizar e pregar a palavra e construir o reino. Como é que eu vou dar conta de mais dessa tarefa? Né? Ou então se diz assim, tá, ok, entendi, mas eu nunca fiz isso. Por onde que eu posso começar? Então, a gente gostaria de sugerir que você começasse a orar por um facilitador financeiro. Então, o que significa isso? Seria alguém que pudesse caminhar bem perto, junto com você, alguém da tua base de apoio, que pudesse representá-lo perante os teus mantenedores, tanto pessoas quanto igrejas, mesmo perante a agência missionária. Alguém que se disponha a auxiliá-lo na tarefa de administração financeira, ajudando a elaborar um orçamento, a gerar relatórios financeiros para os mantenedores, alguém que possa apoiá-lo quando não disser, e por que não dizer, servir de escudeiro diante de eventuais acusações, questionamentos, tanto dos próprios seus questionamentos sobre as suas finanças, como daqueles que estão lhe apoiando, tá? Mantenedores, ou mesmo diante da agência ou da igreja. Então, esse é uma área que a gente entendeu assim que é muito importante, porque o missionário, às vezes, ele não tem essa facilidade, essa liberdade nessa geração de relatórios. E isso pode ser ajudado através de uma pessoa que seja do teu apoio e possa te dar esse suporte. Uhum. E aí você pergunta, tá, mas e como é que eu vou achar alguém para fazer isso? E a gente quer dar algumas dicas para você, né? Ore a Deus com a sua lista de apoiadores nas mãos ou na mente, né? E peça que Deus mostre alguém que tem um coração missionário, que ama missões, que se interessa pela tua vida e pelo teu ministério, com quem você tem afinidade, alguém em quem você realmente confia e que seja disciplinado, que seja organizado, que seja sistemático, que seja ordenado, alguém que esteja atento a detalhes, porque ele vai lidar com números, né? Mas que também seja persistente, que não desista já na primeira dificuldade que haja, né? Que não desiste fácil e que tenha habilidades na área administrativa financeira. Esse facilitador financeiro não é que ele vai fazer tudo por você, não é isso. Você não vai simplesmente delegar a tarefa para ele, mas dividir essa tarefa com ele. Ele não tem como saber o que você gasta onde, e nem como avaliar adequadamente o campo em que você está. Essas avaliações e esses registros precisam ser os teus. Mas ele pode te ajudar, como eu disse, no gerenciamento da conta, na conciliação dos extratos bancários, na elaboração de relatórios, na representação de você diante dos mantenedores, nas conversas com a agência, né? Que Deus chame a tua atenção para alguém que possa ser o teu companheiro de jugo na área financeira. Temos tido experiências muito positivas nesse sentido. Então, que tal? Dispostos a começar com romper com essa desorganização, a desinformação e, quem sabe, em algum caso, a irresponsabilidade perante Deus e os homens na gestão financeira? Dispostos para buscar o ponto de equilíbrio, dando passos de fé com responsabilidade? Prontos para começar? Eu vou passar agora para o Horst, que vai apresentar algumas ferramentas administrativas, como a Shirley muito bem disse, são presentes que Deus nos dá para que a gente possa fazer uma boa administração.
Então, o objetivo aqui é mostrar um pouquinho como essas ferramentas funcionam. Nós não vamos fazer nenhuma promoção de alguma ferramenta, mas a ideia é mostrar o que você pode fazer e como você pode implementar isso. E com isso, então, né, tem muitas ferramentas hoje disponíveis para você poder usar, tá? Então, nós vamos focar basicamente numa planilha de orçamento, que pode usar qualquer ferramenta, Excel, Google, OpenOffice, LibreOffice, né? Para fazer montar um orçamento, e a gente vai dar algumas dicas como pode ser montado um orçamento, e depois também softwares e aplicativos para controlar as finanças. Então, aqui eu montei um exemplo de uma planilha. Por favor, não me levem a mal os números. Alguém vai achar que está muito, outros vão achar, poxa, isso é muito pouco, né? Então, isso aqui é só uma simulação, tá? Sempre quando a gente monta um orçamento, a gente precisa ver a realidade em que o missionário está inserido. Eu vou mostrar uma forma de montar isso, considerando que as despesas são em reais, ou seja, um missionário que está aqui no Brasil está pagando suas contas em real. Depois eu vou mostrar uma que é uma moeda estrangeira, eu escolhi a unidade, o dólar, para fazer a simulação, para vocês entenderem, então, essas duas situações, tá? O que nós temos que pensar? Inicialmente, a gente tem que lembrar que existe um custo de implantação, gastos mensais e provisões que a gente precisa fazer. Nós vamos falar um pouquinho, o porquê já foi bastante mencionado nas aulas anteriores. O que é implantação? Então, pensando alguém que vai ir por campo missionário, né? Eu sei que muitos já estão no campo, então pode dizer assim, poxa, isso eu tive, isso aqui não, fique à vontade, tá? Mas precisa de uma passagem para ir ao campo, precisa se instalar no campo, tem que fazer uma primeira compra da alimentação, dar umas panelas, coisa assim. Então, aqui você vai fazer uma listagem de tudo que você imagina que vai precisar para chegar no campo, tá? Além disso, foi falado nas aulas anteriores, também já tem que pensar numa poupança para emergências. Essa parte é a segurança para você ter, se você tem alguma emergência inicial, você já tenha um recurso para isso. Isso dá um total, né? Aqui nesse caso, R$ 13.700. Aí você tem a coluna de gastos mensais, onde você tem os seus gastos pessoais, dízimos, ofertas, alimentação, aluguel, farmácia, educação do filho, manutenção de casa, transportes pessoais e outros, né? Cada situação é uma situação. E você tem os gastos ministeriais também. Gastos ministeriais, né, podem ser dos mais variados, né? Pode ser, por exemplo, use, né, para receber as pessoas, precisa fazer lanche, precisa fazer um curso de uma formação linguística, alguma coisa assim, né? Ou uma formação especial. E também tem os outros gastos, que são os gastos inerentes, que, né, por exemplo, pode significar impostos, pode significar o INSS, que é mensal, vai acontecer, pode ser um plano de saúde, um seguro-saúde. Então, esses são os gastos que vão ocorrer mês a mês. Poderia ter muito mais, mas não precisa também complicar muito, faça de uma forma simples. E aí você também tem ainda a provisão, que são saídas financeiras que não necessariamente acontecem, porém você precisa fazer essas provisões, né? É justo missionário ter férias, então ele precisa fazer uma provisão financeira para isso. É justo, né, ter uma poupança de emergência, um crescimento dela, até um valor X. Previdência privada, fazer uma previdência privada ou uma outra forma de fazer uma reserva de recursos para o futuro, para a aposentadoria, né? Se tem um carro, tem que pensar que vai ter que trocar o carro, né? Que ele é um item que gasta, e a gente chegou num outro valor. Então, o valor mensal
a gente está falando aqui em 6 mil. 5.030 mais 1.000 dá 6.030. Ok, como é que eu chego nesse valor? Então, nós trabalhamos com uma outra aba, onde a gente coloca esses dois assuntos, a implantação e a manutenção mensal. E vou jogando os valores que eu estou recebendo de ofertas, ou promessa, ou já existentes. Então, reservas pessoais, eu já tenho R$ 4.000 para minha mudança. Né? A igreja enviadora vai prometer os R$ 6.000 na hora que for para o campo. Aí tem os amigos, cada um vai prometendo algum valor que, nesse caso, né, somou 11.400. O restante, então, são 2.300 e a gente vê o gráfico crescendo aqui à medida que você vai lançando esses valores. Tá? Daí nós temos a parte da manutenção mensal. Mesma coisa. Eu vou listando aqui os meus compromissos, o pessoal que está se comprometendo comigo, e ele vai somando e gerando o gráfico. A ideia é quando se faz uma carta de divulgação do projeto, coisa assim, você só traz esses dois gráficos, ou no máximo com os valores, aqui os totais, e você inclui isso na tua carta de divulgação do projeto. Então, as pessoas vão poder acompanhar o crescimento do gráfico, você está, de uma forma assim, demonstrando. Né? Agora, olhando para uma planilha onde a gente trabalha com a situação internacional. Tá? Isso, então, foi colocado também no grupo nos dias anteriores. Mas em dólar, desvalorização. Ok, é um desafio para os missionários que estão em campos internacionais. Não é só o dólar que cresceu, mas, na verdade, o real desvalorizou em relação às moedas estrangeiras. Todas as moedas estrangeiras elas tiveram um aumento em reais. Né? Então, como você está num campo internacional, você vai escolher pelo menos a moeda internacional ou o dólar, né? A moeda local ou o dólar, conforme você achar mais tranquilo. Então, você faz o orçamento todo ele na moeda internacional, tá? Naquela moeda que você vai gastar os recursos. Isso vai dar um somatório na moeda internacional. Aqui a gente colocou ainda um valor anual, né, para ter uma noção, tal. É uma planilha livre, cada um monta a sua, tá? Mas monta ela na moeda internacional, baseado nas informações que você tem. E aí, quando você levanta os mantenedores, como são mantenedores que estão no Brasil, né, você vai colocar os valores em reais, o que eles estão oferecendo. E aqui em cima você vê que tem uma cotação, né, da moeda, no caso hoje o dólar, no exemplo. Então, à medida que vai colocando, ele já vai atualizando a moeda. E essa ferramenta pode continuar usando durante o processo que está no campo também. Só vai mudando a cotação, vai mudando os valores mantenedores, e você sempre tem um gráfico da situação, como é que está o seu sustento. Então, de repente, ele estava acima, quando se foi para o campo, daí deu uma desvalorização do real, ele equilibrou, deu mais uma, baixou. Ok, pode compartilhar e motivar os mantenedores. E também pode desafiar o mantenedor C na coluna implantação, ele ofereceu $200. Então, você pode desafiar os mantenedores também a escolherem essa moeda estrangeira e dizer assim, né, me ajude no suporte, e se você puder fazer na moeda que eu vou gastar, isso vai ajudar muito na flutuação. Então, pode alguém, né, dizer assim, ok, eu vou contribuir com $50 todo mês e eu vou atualizar as taxas. Então, são duas formas de visualizar. Nós temos aqui uma coluna de BNF, não sei se todos conseguem ver o mouse, mas o BNF, a ideia aqui é uma questão de planejamento tributário para que você separe o que, por exemplo, se é um casal, você separar o que vai no nome da esposa, o que vai no nome do marido. Então, já faz os depósitos separados, que no imposto de renda, depois você pode fazer a declaração em separado, que normalmente te dá uma vantagem tributária.
Então, aqui, quando você está montando o teu orçamento, já trabalhe nesse sentido, né? Para quem que eu deposito? Então, deposita no nome da esposa, porque eu já tenho um valor razoável. Então, a esposa, né, vamos equilibrar o valor, e isso nos dá uma vantagem tributária legal, sem nenhum problema. Ok? Agora, vamos pensar na parte dos softwares, vou mostrar uma ferramenta, né? Um software de administração financeira, ou seja, é o software de registro daquilo que está acontecendo. Tá? A primeira coisa que a gente tem, né, são as contas bancárias, toda a ferramenta tem isso, onde você vai colocar as contas de banco, conta corrente, o dinheiro, vai colocar as contas de investimento, vai colocar né, as aplicações, caderneta de poupança, o que tiver. Tá? Aqui eu coloquei só banco e dinheiro para simplificar o nosso trabalho de hoje. Ok? Então, é o cadastro das contas. Em seguida, né, um registro de beneficiários, tá? De favorecidos. O que significa isso? Né? Identifica quem dá ou de quem recebe o dinheiro, para quem você dá ou de quem você recebe dinheiro. Porque a ferramenta depois vai permitir tirar um relatório pelo doador e você já tem pronto para prestar uma conta para o doador. Então, você informa para ele, nesse ano eu percebi as entradas tal, 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 tal. Então, você já vai classificando isso no mês a mês. Tá? Aí, a estruturação das categorias, né, que você vai montar. Aqui sempre eu falo, esqueçam as categorias que vêm prontas nesses softwares. Muitas vezes eles são muito extensas, aí acaba virando uma bagunça. Zera tudo e monte a sua de uma forma bem prática, tá? Que seja uma forma simples, mas dentro daquilo que vocês possam realmente identificar o que são as despesas que vocês têm, tá? Nós ordenamos aqui elas numericamente para poder dar uma organização e uma sequência, pensando no mais por onde começa e onde continua. Por mais necessário, para o menos necessário. Mas isso cada um vai ter o seu ponto de vista. Então, nós não vamos entrar nessa discussão, eu vou só apresentar o que nós pensamos. Porque o software ele faz uma categorização em ordem alfabética, e aí você se perde, né? Então, você tem que pôr a tua lógica nele. Ok. Primeiro, as entradas, por exemplo, mantenedores, ofertas destinadas, alguém oferece assim, ó, isso aqui é para um projeto tal, então você vai dar a entrada aqui, oferta destinada. Pode ser alguma remuneração do trabalho, você é um hábil na área de informática, e daí você, no campo, atendeu uma pessoa e a pessoa te remunerou sobre isso. Então, é um trabalho que você executou. Pode ser rendimento de trabalho, do bancário, pode ser presente, né? A avó mandou um presente para os netos, então depositou R$ 500 para os netos, então vai lá como presentes, tá? Então isso não faz parte do mantenedor, porque é uma oferta destinada, então você tem que comprar esse presente, não pode usar para comprar comida, a não ser que seja os Cheetos ou uma coisa assim. E outras entradas. E aí nós tivemos também a questão dos gastos ministeriais, tá? Cria um grupo para gastos ministeriais. O que pode ser isso? De repente, a agência ou na base, você tem que pagar alguma coisa, você tem que ajudar a pagar no prédio, ofertas sociais, o veículo que é usado no ministerial, né? E outros gastos ministeriais que você tenha. Por quê? Porque é muito difícil você separar o dinheiro em si. Ele cai na mesma conta, daí você saca o dinheiro, você está com o bolso. Então, você ter dois dinheiros, duas carteiras, é mais difícil. Então, pelo sistema, você pode separar isso sem problema nenhum e ter a transparência. Continuando, contribuições, dízimos, ofertas missionárias. Depois, alimentação, né? Mercados e restaurantes. Tá aí, saúde, né? Plano de saúde, ou remédios, dentista.
Aí a gente vai para a questão de casa, né? Dependendo, tem IPTU, telefone, manutenção, limpeza, transporte, o transporte pessoal, né? Aí os gastos pessoais, os financeiros, né? Gastos com filhos, os extras, presentes, tal, e investimentos e poupança. Então, isso aqui, por exemplo, é uma estrutura básica para se começar. É bem simples, fica fácil de classificar. É uma estrutura que a gente já usa com missionários, então ela já foi testada em campo, inclusive. O Roche, Sim. o pessoal está perguntando que programa é esse, que software é esse que você está usando como exemplo? Ok. Nesse caso é o Ace Money, mas eu depois, no final, falo um pouquinho de softwares também, mas nesse caso é o Ace Money, que é um software pago, mas a gente considera o custo-benefício muito favorável. Seguindo. Depois que a gente estruturou, vamos voltar aqui, né? Nós temos o registro dos bancos, né? Estou só esperando que entre a tela para todos. Vai entrar no ritmo da tua fala. Tá. Então, nós temos os bancos, depois nós temos os favorecidos e nós temos as categorias. Aí eu estou apto a fazer lançamentos. Tá? Então, como é que é feito os lançamentos? Se a gente pensa numa planilha, a gente faz aquilo que vocês estão vendo no fundo dessa tela, né? Faz uma coluna de data, uma de favorecido, de categoria, retirada, depósito, cálculo de total e um comentário. Aqui vocês estão vendo uma planilha, certo? Quando você faz isso num sistema, você tem uma tela de entrada, que facilita, então, esse processo. O que é essa tela de entrada? Você faz a identificação, se é uma retirada, ou se é um depósito, ou se é uma transferência, que é transferir de uma conta para outra. Eu saco um dinheiro, eu não gastei o dinheiro, eu só estou transferindo ele de uma posição para outra. Eu informo a data, digo qual é o banco que estou operando, quem é o favorecido, e faço a classificação das categorias, coloco o meu comentário e informo o valor. Então, uma vez eu lançando isso dessa forma, essa é a vantagem de você usar uma ferramenta, você vai poder visualizar por banco, por favorecido, por classificação, você pode procurar nos comentários, né, por data, então você já tem tudo isso, né, com um lançamento você já vai ter toda essa possibilidade. E no caso, quando você está fazendo o banco, você já confere com o extrato bancário. Se estiver ok, fechando com o extrato, entrou no extrato, você classifica ele como reconciliado, e então você já sabe que isso aqui já apareceu no banco. Que não apareceu no banco, ainda não está reconciliado. Também... Essa é a parte que eu mais gosto. Aqui a gente pode fazer a programação, aquilo que se repete. Pode ser mensal, anual, aqueles gastos ou as entradas que vão se repetindo. Isso facilita no sentido do lançamento, que eu não preciso classificar ele sempre de novo, e facilita no acompanhamento. Então, eu tenho um mantenedor que é fiel, todo mês está depositando seu valor, e então eu crio um agendamento para isso, e quando ele faz depósito, eu só confirmo o depósito ou entrada, né? Eu tenho todo mês a conta de luz, então eu crio um agendamento da minha conta de luz e faço o lançamento aqui, só confirmando o valor. Então, conta de luz não é exata, todo mês é igual, então eu vou lançando aqui o meu agendamento, tanto das entradas como saídas. E vamos voltar. Eu espero que a tela esteja atualizando, mas ok. Então, aqui, isso que está em cinza aqui, embaixo, são os agendamentos. Eu ainda não confirmei eles, tá? Porque é a data futura, dia 25, hoje é 22. Então, dia 25, normalmente, nesse dia, o meu mantenedor ele deposita R$ 2.500. Então, eu já sei que no dia 25 eu vou ter uma renda, um crédito na minha conta. Vou olhar dia 25 ou dia 26, se realmente entrou, para poder contar com esse dinheiro. Então, esse é o resultado dos agendamentos, mas também tem os meus compromissos. Então, eu tenho aqui também, né, o que eu posso pagar com eles.
Ok? Porque facilita muito, por isso que eu falei que o agendamento é legal. Porque aí o primeiro, segundo, até no terceiro mês, até você lançar tudo e cadastrar e entender como é que funciona, dá trabalho? Dá. Mas depois fica tão mais fácil. Aí é poucos cliques e está feito, né? Até eu consigo. Ok. E é importante que as ferramentas elas tenham bastante opções de relatórios, tá? Por que isso? Isso nos traz uma forma de visualização, de análise, o que está acontecendo, acompanhar um gasto, né? Porque normalmente a gente leva o susto quando vem uma conta, aí a gente precisa olhar como é que é o histórico dessa conta. Ah, ela está, é isso mesmo, né? Só eu esse mês que não tenho o dinheiro, então é por isso que eu estou assustado, mas é isso mesmo, então, né? E isso, então, é importante, quando a gente escolher uma ferramenta, a gente olhar por isso também. Então, essa ferramenta, ela tem, assim, na parte de caixa, fluxo de caixa, gastos por conta, relatório por transações. A gente usa muito esse aqui, relatórios por categorias, a gente vai mostrar alguns, tá? Gastos por categorias, gastos mensais por categorias. Daí eu posso tirar relatório por favorecido. Então, eu quero mandar uma carta de agradecimento ao meu mantenedor, né? Meu mantenedor A, e eu tiro um relatório do mantenedor A, e mando para ele, olha, eu percebi essas entradas na minha conta, muito obrigado pelas suas ofertas. Daí, de repente, falha um mês lá, daí o mantenedor A vai olhar, poxa, mas em julho não apareceu. Ah, esqueci mesmo, eu vou mandar um extra para esse missionário, porque eu falhei, né? Agora, se eu não mandar esse relatório, ele não vai se dar de conta que aconteceu isso, eventualmente. Tá? Ou ele diz assim, não, em julho não deu, aconteceu isso aqui, tudo bem, mas, né, há transparência. Então, aqui a gente pode visualizar um primeiro relatório, que é um gastos por favorecido, por classificação por categoria, né? Então, seriam os grupos, tá? Então, aqui você tem a escolha do período que você quer analisar, você tem as entradas, você tem as saídas, né? Pelos seus grupos, não pelos subgrupos, e você tem, então, um resultado. A soma dessa coluna te dá um resultado. Então, esse mês de junho, né, ele foi favorável, que sobraram R$ 571, né, inclusive podendo fazer os investimentos. Tá? Então, essa aqui é uma situação, né, muito boa, né, para visualizar. Então, esse é um primeiro que a gente trabalha, é muito bom. A gente pode tirar gráfico disso, então isso facilita visualizar, né, como é que está realmente a estrutura desses gastos que houveram, que é o mesmo período. A gente pode selecionar categoria, selecionar favorecidos. Então, se vocês lembrarem, lá no início a gente tinha gastos ministeriais. Então, eu posso analisar só os gastos ministeriais, por exemplo, para mandar para a minha agência. Né? Eu posso analisar só os gastos pessoais. Então, a gente escolhe as categorias, ou escolher favorecidos. Outro relatório muito interessante, né, que muitas ferramentas têm, é você acompanhar no mês a mês. Então, aqui a gente selecionou, né, de 1º de maio a 23 de julho, né, as entradas. Então, a gente vê as entradas, julho ainda não entrou tudo, né, tem uma expectativa que vai entrar o mesmo valor, eu tenho uma média das entradas e eu tenho valor total. E assim eu tenho meus gastos também, né? E com isso eu vejo mês a mês como é que foi, né? Isso aqui foi muito padrão, né? Só de simulação mesmo, que deu os mesmos valores, que na prática não é assim. Mas julho, por exemplo, não entrou tudo ainda, já teve vários gastos, então em julho eu já estou no negativo, mas eu espero ainda até o final do mês receber todas as ofertas, né? Aquela oferta de 2.500 já vai nos ajudar a mudar essa cor, tá? Então, esse é um relatório muito interessante para a gente analisar, né, e acompanhar. Às vezes, para a gente tomar uma decisão, opa, nós estamos crescendo muito na alimentação, vamos analisar melhor o que a gente está gastando na alimentação. Né? Ou, não, está caindo a alimentação, a gente pode até gastar um pouco mais. E aqui, olha que coisa boa, a saúde melhorou em julho, né?
Não gastou nada, aleluia! Jesus cura. É, que não pagou o plano de saúde ainda. Tá. Ok? A gente pode fazer esse mesmo relatório também de uma forma mais analítica, pedindo por subcategorias. Então, a gente já vai olhar melhor o que está acontecendo. E aqui, efetivamente, o plano de saúde que não foi pago ainda. Então, vamos lá. Razão. Vamos pagar o plano de saúde. Mas não é doença, então já está bom. Outra ferramenta importante, quando a gente tem junto com na ferramenta, é a parte do orçamento. Então, quando você fez aquela planilha de orçamento, que normalmente é mais fácil montar isso numa planilha inicialmente, você joga essa informação dentro do teu sistema e aí você comparar o que você orçou com o que você gastou, né? Então, a gente pegou aqui 2 meses nessa nossa simulação. Por exemplo, o nosso gasto está nessa coluna, o nosso orçado está na coluna orçado, e a diferença que vai mostrar como é que a gente está dentro desse orçamento. Então, durante o mês, a gente pode fazer isso. Poxa, será que tem ainda orçamento para alimentação? Sim, tem. Então, pode comprar. Ah, não tem? Então, vai pegar na horta lá a mandioca e comer mandioca hoje, né? Então, essa é a ideia. Ok? Você administrar o orçamento durante o mês. Tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, as entradas, nós tivemos uma entrada acima do que a gente orçou, né, de R$ 740, então nós estamos a 110% do nosso orçamento. Mas em alimentação, nós tivemos saída 50 a mais, então a gente também teve o gasto acima do orçamento. Por outro lado, em gastos pessoais, né? O gasto foi, por exemplo, 60, orçado é 200, então nos sobrou R$ 140, né? Então, a gente sabe que essa conta, nesse momento, deu uma redução por causa da Covid, que eu tenho que ficar em casa, então não corto o cabelo, não faço as unhas, sei lá, né? Ou porque eu já sei que em data tal eu vou ter uma despesa maior nessa área, então eu seguro as pontas agora para poder ter disponível depois. Né? Então, a questão do orçamento, que já foi falado nas aulas anteriores também, não é agora mais dizendo, olhando para onde que o dinheiro foi, e sim como mordomo e senhor sobre o dinheiro, não o dinheiro senhor da nossa vida, mas nós como senhores sobre ele, né? Orientados por Deus e definindo para onde nós queremos que ele vá. Isso é orçamento, né? Ok. Mudando um pouquinho de visual, né? Mostrando uma outra ferramenta. Essa é uma ferramenta online, ou seja, os dados eles ficam na nuvem, e você acessa tanto pelo computador como pelo celular, né? E você tem, então, uma abertura maior, uma facilidade maior de você registrar as suas receitas, despesas. Porém, tem que lembrar que você precisa ter uma conexão à internet, então, às vezes, o campo missionário não permite fazer isso. E também lembrar que isso aqui, então, é normalmente envolvido com algum gasto mensal, né, a não ser as ferramentas muito simples ou mesmo as pagas com a solução free, mas elas ficam bastante limitadas. Tá? Então, aqui temos uma imagem de um celular, como é que você visualiza isso no celular, e temos uma imagem de um desktop, no computador, que você possa visualizar isso também. O importante, né, é a gente ter também as mesmas opções que a gente viu na ferramenta anterior, que a gente consiga realmente controlar as despesas, montar as estruturas e trabalhar, né? Aqui, essa ferramenta, então, tem também o cadastro de contas, né? Então, onde é que tem o saldo, qual é o valor do saldo, né? Tem o cartão de crédito, né? Qual que é o meu limite. Então, esse seria um primeiro passo. Daí a gente tem também a classificação, né? Alimentação, mercado, restaurante,
né? Outras classificações, né? Então, aqui, no caso, foi atividade agropecuária e tal. Poderia ser ministerial, né? Pode ser ministerial. Você tem a parte do lançamento, né? Você então diz a data, quando se foi pago ou não, porque se não foi pago é só um agendamento, se não foi, se já foi pago, então já é um debitado, né? Classificação, né? Qual é da onde que tirou o dinheiro. Então isso você pode fazer tanto no celular como no próprio computador. Daí você tem os relatórios, tá? No celular, normalmente um pouco mais resumidos. Então, por isso que eu sempre sugiro que tenha uma ferramenta que possa usar no computador também, porque aí você visualiza, analisa melhor devido ao espaço disponível. E também tem a questão de metas e orçamentos para você criar uma reserva ou trabalhar nessa linha também. O que a gente sempre tem falado sobre ferramentas? Deve-se buscar ferramentas que tenham um custo acessível. A gente tem hoje muita oferta e, assim, tem gratuitos também, tem gratuitos muito bons, muito completos, e também tem uns com baixo custo e que são muito bons também. Que nós sugerimos que tenham os requisitos mínimos para poder fazer um bom trabalho de controle financeiro. Que tenha como você fazer o controle bancário, você acompanhar os lançamentos bancários, o que está acontecendo na tua conta bancária, se não está, de repente, aparecendo um débito que você não esperava, de repente, todo mês aparece um seguro lá e você nunca olhou o extrato e, de repente, você está gastando um recurso que você nem gostaria de gastar. Então, bom controle bancário. Que tenha classificações em categorias e subcategorias, né? Porque você visualiza melhor isso e também na prestação de contas, não necessariamente você precisa abrir tudo que se gastou em gastos, por exemplo, com vestuário, mas você tem algumas categorias que você pode tranquilamente apresentar para os seus mantenedores, né? Que tem o orçamento e o acompanhamento do orçamento, né? Que se possa acompanhar o orçamento através dessa ferramenta. Lembretes de agendamento, facilita muito para não esquecer, não pagar juros à toa. Ter uma boa estrutura de relatórios e gráficos, que isso ajuda na conversa. E também, para os internacionais, precisa ser multimoeda. Então, você poder cadastrar contas em moeda reais, em moeda internacional também, e essa ferramenta tratar isso de alguma forma. Não importa qual ferramenta que você vai usar, porque nós estamos apresentando a última ferramenta, tá? Que não passa de um papel, um caderno, caneta, tá? Importante é você, de alguma forma, manter o controle das contas, tá? Isso aqui é uma imagem tirada, achamos muito interessante, a pessoa usou cores diferentes para identificar, né? Então, as categorias que estão aí embaixo. Então, é muito interessante, né? É uma opção para quem realmente diz assim, eu não me dou bem com o computador, no celular de vez, não. Então, pode fazer. Aqui na imagem do lado esquerdo, vocês estão vendo esse é dado real, tá? Então, é uma agenda nossa de antes da época do computador. Então, vocês podem usar também papel e caneta, né, uma agenda, um caderno, e fazerem os seus controles da mesma forma. Dá mais trabalho? Dá. Mas é possível, não é justificativa de não controlar suas finanças. Nós vamos falar mais um assunto que surgiu durante as aulas, que é a questão do facilitador financeiro, a gente falou lá em cima, mas independente se é o facilitador financeiro ou se é uma pessoa da família, tá? É importante ter uma procuração, principalmente se você tiver uma dificuldade de acesso no lugar onde estão as suas contas bancárias. Então, a gente já atua como procurador de missionário desde 2004, a gente já teve muitas experiências, eu vou contar uma, né?
Então, a gente achava que tinha uma procuração completíssima. Inclusive, eu podia doar os bens do missionário. Porém, o que aconteceu? Os pais, avançando na idade, quiseram fazer o usufruto dos bens para os filhos. E na procuração não constava receber em doação. Receber em doação. E isso barrou a escritura. Nós tínhamos que fazer uma nova procuração urgente e colocar na procuração receber em doação. Então, é importante ter uma boa procuração. No mais, eu consegui já representar diante da Receita Federal, já representei diante dos bancos. Então, realmente, essa procuração, dentro desses 15 anos... 16, 17, a esposa quase. Sempre sabe melhor, né? 17 anos, né? A gente tem atuado dessa forma. Lembrando que sempre que volta para o local onde foi emitido, é bom refazer a procuração, para ter a data atualizada. Tem bancos que só aceitam procuração por 2 anos e querem já uma nova procuração. Apesar que tem a possibilidade de você voltar no cartório e pedir para uma nova emissão daquela procuração, e o banco tem que aceitar. Então, você tem uma nova data aqui na procuração e o cartório atestando que a procuração continua válida. Então, por mais 2 anos, o banco deve aceitar essa procuração, né? Mas, quando volta, é bom reemitir a procuração. Infelizmente, a burocracia é complexa, tá? Então, essa procuração, inclusive, nós pensamos em disponibilizar, talvez pelos e-mails cadastrados, daí o Felipe pode enviar para quem pedir essa cópia da procuração, né, para realmente ser bênção também para outros que, de repente, estejam pensando em montar uma procuração. Muito bem. Obrigado por aqueles que continuaram firmes, apesar do assunto chato de finanças, que para alguns o é, né? Então, a mudança de hábitos, ela exige disciplina e persistência. Disciplina e persistência. Especialmente em se tratando de hábitos que precisam ser cultivados diariamente e constantemente, né? Se você está decidindo mudar hoje, não se espante se daqui a um mês você disse, ai, não deu tudo isso, né? Mas não desista, não desista. Como diz o outro, ora e labora, né? Na dependência de Deus e com determinação, vale a pena. Por quê? Porque à medida que você tiver uma visão mais clara, mais objetiva das suas finanças, também vai poder tomar decisões mais sábias. Jesus nos diz que quando nós conhecemos a verdade nos libertará. E a verdade, ela liberta do engano, de achar que está tudo bem quando não está, ou de achar que está tudo ruim quando não está tão ruim assim, né? E assim protege o missionário de ansiedades, do medo de estar gastando demais, ou, por outro lado, de gastos impulsivos, liberta da desconfiança e assim protege o missionário de acusações infundadas e contribui para que ele possa andar de cabeça erguida, ciente de que ele é digno da confiança de Deus e dos seus mantenedores. Se os mantenedores acompanham a tua situação financeira real, né, constantemente, eles acabam se comprometendo contigo, né, com a tua vida, com o teu ministério, e ficam mais dispostos a pegar junto quando aparece uma necessidade especial. A transparência, ela também favorece relacionamentos mais saudáveis, a começar pelo próprio relacionamento conjugal, dentro da família, com a família estendida, com a igreja enviadora, com os mantenedores, com a agência e, não por último, com o próprio campo, com as pessoas que a gente está querendo alcançar, né? Enquanto os mantenedores sabem o que está sendo feito com as ofertas que eles estão entregando a Deus nas tuas mãos,
eles vão ficar mais à vontade, né? Isso gera mais fidelidade, ou seja, evita preocupações tuas com a falta ou com a queda de sustento e poupa o teu tempo e energia para voltar e ter que levantar novos mantenedores. E não por último, esse é o grande alvo nosso sempre, né? Como a Shirley já colocou na primeira aula, foi reforçado ontem pelo Lucas e a Aline também, o nosso alvo principal é que Deus seja glorificado pela nossa mordomia fiel. Como diz Lucas 16:11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? São palavras de Jesus. Ele mesmo nos desafia a comprovar a nossa confiabilidade no jeito que a gente lida com os recursos, com o dinheiro, com coisas concretas, para que a gente tenha o privilégio de lidar com as riquezas verdadeiras e eternas. Amém? Estamos abertos a poucas perguntas. Pessoal, e aí? Deixa eu mudar aqui a exibição para todo mundo me ver e ver o Rocha e a Mirta também. Gente, nossa, eu falei para eles no início da aula que eu interromperia caso eu tivesse alguma coisa para acrescentar, né? Alguma coisa para comentar, mas não tem, a aula foi muito boa. Os aplicativos, as ferramentas que foram mostradas. Eu fiquei até com vergonha, porque eu uso um aplicativo, mas ele é tão simples que eu falei, meu Deus, eu preciso realmente mudar aqui, né? Funciona para mim e para minha esposa, né? A gente se organiza financeiramente, mas eu olhei para a planilha assim, eu falei, meu Deus, eu preciso realmente ir para outro nível nas minhas finanças pessoais. Aí imagino que quem estava vendo aí também pensou a mesma coisa. E, gente, esse é o momento para a gente aproveitar o tempo do Rocha e da Mirta aqui com a gente. Então, quem tiver perguntas, vamos mesmo fazer, vamos mesmo aproveitar para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Eu sei que teve gente que perguntou sobre aplicativo, o Lucas que está aqui, que estava dando aula ontem, nos ajudou aqui dizendo algumas informações, respondendo. Quem quiser saber também sobre as dúvidas da procuração, que vi que teve gente comentando sobre isso, pergunta agora também. Então, esse é o momento para a gente aproveitar esse finalzinho, né? O Herbert está enviando se a gente pode enviar o modelo da procuração. A gente pode enviar para o pessoal? Sim, sim. Nós vamos passar para você, daí você faz o repasse. Pode ser? Pode ser. Então, para quem está no grupo no WhatsApp, eu vou mandar lá a procuração para o pessoal, tá? Quem não está, tem um link aqui embaixo na descrição para vocês entrarem lá no grupo e receberem lá. Então, vou encaminhar essa procuração lá para o pessoal. A Tamara, acho que é Tamara em vez de Tâmara, né? Porque não tem acento. A Tamara está perguntando sobre imposto de renda. Ela está começando agora, então ela não sabe nada sobre isso. Eu não sei se Tamara, você consegue ser um pouco mais específico. Eu acho que a pergunta é muito ampla, né? Imposto de renda, né? Tem um monte de coisa para falar sobre imposto de renda. Fazer mais uma semana. Acho que mais uma semana só de imposto de renda para missionários. É um assunto longo, né? Então, se puder ser um pouco mais específico, acho que dá para a gente talvez tentar responder. Deixa só, eu vou dar uma encaminhada nesse assunto. Quando a gente fala de facilitador financeiro, é exatamente para se cercar de pessoas que, de repente, tenham mais conhecimento, que possam apoiar, porque a situação realmente é delicada. A legislação brasileira ela é complexa a nível de imposto de renda, né? E o facilitador financeiro, ou mesmo não sendo ele, mas ele pode ter contatos com pessoas que possam responder questões específicas do imposto de renda, né? Porque depende como é que está entrando a remuneração, né? Existem vários estudos já, eu sei que a Missões Presbiteriana já fez vários estudos sobre isso, e realmente depende como é que está entrando o recurso, né? Ela especificou aqui, acho que vai ficar mais fácil de responder. Ela falou que está recebendo algumas doações, mas não sabe como separar esse valor no imposto de renda, né? Como colocar isso no imposto de renda. Tá. Nós não somos tributaristas nem contadores,
Então, só doações, tem um campo específico em doações, que você recebeu em doação, e remuneração é o campo de remuneração tributária, né? Então, só tem que separar lá. E a doação, ela é isenta do imposto de renda, mas dependendo do estado, daí tem imposto estadual e TCMD. Uhum. Eu comecei a fazer imposto de renda alguns anos atrás, né? Uma coisa que me ajudou, Tamara, foi assistir vídeo no YouTube. Tem gente explicando lá em 10 minutos como faz o imposto de renda bonitinho, e eu lembro mesmo dessa parte que tem de doações, né? Que você recebeu, você pode colocar lá. Bem legal, é bem simples assim, quando você vê um passo a passo, né? Tem uma pergunta da Ângela, que é: quem trabalha em outro país paga o imposto de renda no Brasil ou não? Pena que não tem mais uma aula, né? A gente podia, isso vai ser explicado na próxima aula. Sobrou abacaxi aqui? Então, isso faz parte da questão complexa. Nós não temos uma resposta definitiva, só vamos dar algumas pistas, tá? Quando está no exterior, você pode estar residente no Brasil e estar em viagem para o exterior, então você declara no Brasil. Você pode estar residente no exterior, e quando está residente no exterior, você tem que informar isso na Receita Federal aqui no Brasil, e aí você vai pagar como residente no exterior dos rendimentos aqui no país, e aí depende do país onde você está, né? Existem formas diferentes da tributação, e inclusive isso reflete aqui. Mas isso eu não posso responder no detalhe, até porque eu também estou buscando mais informações. A gente vai conversar com o advogado agora de novo sobre uma situação bem específica. Legal, legal. Tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem, não sei se o Roche e a Mirta vão entender, mas ele fala assim: sobre a planilha demonstrada e os tópicos, quando se está no exterior, quais coisas devem ser colocadas para o orçamento? Fora das coisas básicas, moradia, itens que são essenciais para a emergência. Eu não sei se eu entendi a pergunta, não sei se vocês entenderam. Ok. A planilha, ela foi feita uma planilha genérica. Cada um vai montar a sua, colocando as seus custos, suas necessidades, né? Quem está no exterior, obviamente, precisa ter uma forma do cuidado da saúde, tá? Então, o INSS aqui no Brasil, a saúde no Brasil, ela atende aqui no Brasil. Existem, inclusive, convênios internacionais e tal. Então, cada situação precisa ser verificada, mas, senão, o seguro internacional, seguro saúde internacional é imprescindível, inclusive em questões mais graves ou até morte, é importante ter esse suporte. É caro? Mas é algo que tem que colocar no orçamento, né? Para poder ter essa segurança, pelo menos essa cobertura. E no mais, a agência missionária e os missionários locais lá deveriam estar dando um bom suporte para responder esse tipo de pergunta específico para cada caso, né? Por exemplo, também, aluguel, às vezes, dependendo do país que você está, você precisa pagar um ano antecipado, sempre um ano antecipado o aluguel. Ok, então no custo de implantação, você vai colocar 12 vezes o valor do aluguel e jogar lá. Você precisa ter esse dinheiro para poder entrar na casa, né? Então, são situações que surgem nos internacionais, que aqui no Brasil a gente, às vezes, tem 3 meses de antecipação, alguma coisa assim, né? Legal. A Juliana até comentou algo aqui no chat, né? Sobre quando ela se mudou para o Cabo Verde, né? Ela pesquisou e ela fazia uma declaração de saída do país. Então, acho que realmente cada caso é um caso, né? No dela foi esse específico, pode ser que a pessoa que vá para outro país tem que fazer outro tipo de coisa, né? A Karina perguntou, e aí, gente, a gente já está finalizando, então, só mais uma perguntinha, além da Karina, quem colocar primeiro aí é que vai ser o sorteado. A Karina perguntou assim: é recomendável o uso de aplicativos para receber as ofertas para uma viagem missionária? Se sim, qual você indicaria? E se não, qual outro caminho seguir? Tá. Aplicativos, eu não entendi bem se um software ou se é tipo um banco digital.
Eu imagino que seja algo no celular mesmo, um aplicativo para registrar no celular. Porque na verdade você pode usar um banco digital, onde você então faz as transferências para essa conta, tranquilo, né? A ferramenta, ou vamos dizer, a forma de transferir esses recursos, cada um também vai buscar como fica melhor na sua situação, né? Depois, a transferência do Brasil para o exterior, obviamente, aí vai usar as empresas de câmbio, Western Union, TransferWise, ou o próprio banco, para fazer a transferência para o exterior, ou mesmo usar o cartão de crédito, pagando bem mais caro, mas também dá para usar para retirar recursos no exterior. Tá? Só lembrem de atualizar o cartão para internacional. Né? Nós já acompanhamos missionário que esqueceu disso, chegou lá e o cartão não funcionou. Né? E mandar cartão de crédito pelos correios, nem DHL, não dá. Então, não é permitido. Né? Então... É um desafio a mais. Trabalhinho para facilitador financeiro. Uma coragem mandar o cartão de crédito, né? Correr para outra pessoa, né? Não, é proibido. É proibido. É proibido. Então, só havia alguém viajando para lá. Beleza. A Nalu perguntou sobre a planilha, né? A gente vai disponibilizar o material para quem está na comunidade. Já vou explicar sobre isso, mas caso vocês queiram fazer, uma dica que eu faço, por exemplo, quando eu estou tendo aula online, eu revejo a aula e eu pauso e eu tiro um print da minha tela, né? Para eu ter aquele material comigo ali, caso eu não tenha a apresentação. Então, é uma forma da gente ter o material aí, tá bom? Então, gente, a gente finaliza as perguntas. Eu não sei se o Rocha e a Mirta querem falar mais alguma coisa, mas para quem quer saber sobre a comunidade, fica aí só mais uns minutinhos que eu vou comunicar, mas eu vou liberar aqui o Rocha e a Mirta para eles não ficarem presos aqui com a gente, né? Não sei se eles querem comunicar alguma coisa final aí para o pessoal, alguma dica, algum encorajamento. Eu tenho uma pergunta só. A gente não falou em ferramentas para não fazer propaganda. Se, de repente, é interessante a gente passar rapidamente algumas opções. Pode ser? Eu vou compartilhar a tela. Pode falar os nomes, os explicativos. Acho que não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Ok. Só para não é propaganda, tá? Mas, assim... resultado de pesquisa. Resultado de pesquisa que sempre está aberto. E a gente está aberto para alguém que, se quiser dar uma dica, uma sugestão, pode colocar também, tá? Então, aqui algumas observações, né? Que são as versões, pode mudar, né? Existem outras ferramentas, mas passando rapidinho. O que a gente apresentou como uma ferramenta para computador, né? É esse Money, tá? Ele basicamente funciona no sistema operacional Windows ou Linux via emulador, e também funciona no Apple, né? No Macintosh. Tá? É uma ferramenta clean, tal, e aqui a dica é que ele usa um arquivo. Então, esse arquivo ele fica no teu computador, ele é criptografado, e aí a gente faz transferência desse arquivo para o missionário via um Dropbox, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar junto nessa ferramenta. O valor único de $45, tá? Paga uma vez e usufrui o resto da vida. Por licença. Por licença, por máquina. A segunda ferramenta que a gente mostrou, que é a online, a Mobiles, é uma ferramenta muito bem avaliada. Ela tem um preço base de R$80 por ano, tá? Então, é uma outra. Tem uma ferramenta que é do software livre, tá? Que é esse KMy Money. Ela é um pouquinho mais complexa, mas ela é muito completa. Então, quem tiver um pouquinho mais habilidade nessa área de contábeis e finanças, eu desafio a verificar essa ferramenta. Por exemplo, gestores de agência ou de campos maiores que têm mais coisas para gerenciar, essa ferramenta é muito boa. Aí, além disso, tem outra que é muito parecida com a Mobiles, que é a Organize, é muito famosa também, é mais ou menos o mesmo valor. Tem uma outra ferramenta gratuita também, free, que é a Money Manager X, tá? Então, custo zero, mas também um pouquinho mais complexa. E aí tem outras, assim, várias, né, que pode usar via online. Então, só para dar um pouquinho
de orientações nesse sentido também. Legal, eu fiquei feliz que o que eu uso apareceu aí. A Organize é a que eu uso, é muito boa, é aconselhável, ela é bem simples de usar, eu gosto bastante, né? Isso. Aí fiquei feliz que eu não estou tão para trás assim, né, na organização financeira. Que legal. Gente, mais uma vez, Rocha e Mita, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, valeu mesmo. Deus possa abençoar esse ministério de vocês aí, com o Lucas, com a Shirley, com a Aline. Vocês possam ainda transformar e ajudar muitos missionários, impactando a vida deles através desse conhecimento que é riquíssimo e com certeza muito precioso para a gente aplicar não só na nossa vida, né, pessoal, mas no reino, nos projetos. Caso vocês queiram continuar com a gente, fica à vontade. Caso vocês tenham um compromisso, né, podem ficar à vontade também para sair, que eu vou falar um pouquinho sobre a comunidade agora para o pessoal que está online aqui ainda, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção, cada um. que Deus abençoe, né? Que se animem a organizar. Deus com certeza irá ajudar e vocês vão ver os frutos também. Sim. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Então a gente vai desconectar aí, deixar o Felipe. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala aí. Pessoal, vou falar bem rapidinho, tá? Só alguns minutinhos aqui em relação à comunidade, para quem ficou interessado, muita gente ficou interessado. Vou até aumentar a velocidade da minha fala para economizar o nosso tempo aqui, tá? O que é a comunidade de missionários 360? O que acontece? Em 2017, eu iniciei um projeto, tá? E esse projeto, ele nasceu no coração de Deus, porque eu estava numa conferência missionária, eu tinha retornado do Nepal, tinha 2 anos, e meu coração ainda queima muito por missões, e eu estava entrando na área do marketing digital. O que aconteceu? Eu falei, olha, por que não pegar essa ferramenta que é o marketing digital e aplicar no contexto missionário? Eu sei que o marketing digital, o marketing em si, ainda é muito mal visto, principalmente dentro da igreja, principalmente no contexto missionário. Então eu falei, por que não pegar isso? E eu comecei um projeto. Isso foi crescendo ao ponto que isso se transformou não mais num curso de marketing digital para missionários, mas numa comunidade. Por que uma comunidade? Porque dentro dessa comunidade a gente não tem um curso de marketing digital, mas a gente tem 10 cursos para missionários. Aliás, mais de 10 cursos, né? A gente tem, para vocês terem noção, um curso de como a gente levanta mantenedores. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês entenderem, tá? De como levantar mantenedores, principalmente para quem está indo para o campo ou quem já está no campo. A gente tem um curso falando só sobre rede social, como os missionários podem utilizar as redes sociais. A gente tem a questão de criar seu site, explicando como que você pode criar seu site missionário, como você pode criar anúncios nas redes sociais para divulgar o seu projeto, sabe? Promover, impulsionar coisas da maneira correta. Um curso de como a gente pode aprender a criar conteúdos para a internet, para a rede social. Um curso de produção e edição de vídeos para missionários, isso aí é muito legal. Um curso de estratégias online só para quem é missionário, como que você pode apresentar seu projeto de forma online. Um curso só de ensinando você a construir uma apresentação do seu projeto, como se apresentar isso nas igrejas, como se apresentar isso para as pessoas. A gente tem um curso agora, essas 3 aulas de administração financeira, de economia, está dentro da comunidade já, inclusive quem está lá já tem acesso às 3 aulas, né? E outras coisas que a gente vem pela frente pensando, né? Teve gente que comentou aqui, podia ter um curso de saúde para missionário. A gente vai ter como que você missionário pode manter a sua saúde física, mental e emocional no campo. Também não sou eu que vou dar esse curso, assim como eu trouxe outras pessoas para darem essas 3 aulas aí, né, dessa semana de organização financeira saudável para você que é missionário. Eu vou trazer outras pessoas, né? E a gente tem questão de gestão de projeto, de resolução de conflitos em equipe para quem é missionário. Imagina você ter um curso que te ajude no campo missionário a resolver os conflitos da equipe. Esses cursos que eu falei agora, esses 3 últimos, eles ainda vão entrar na plataforma. Agora, todos os outros eles já estão presentes na plataforma. E, como um bônus, tem alguns outros cursos, e um deles, né? Para quem não sabe, eu sou sócio de uma agência de marketing digital, e a gente deu um curso já para algumas pessoas. Eu peguei esse curso que a gente deu para algumas pessoas, e coloquei dentro da comunidade para vocês acessarem. É um curso que não tem a ver muito com o nosso contexto missionário, tá? É completamente comercial, voltado para vendas, mas que existe um conteúdo ali muito rico para quem quer aprender. Uma das coisas que eu mais estou vendo o pessoal está falando sobre BAN, né? Business as Mission, ou aquele missionário que é que faz tendas como o Paulo, né? Ou seja, missionário que levanta o próprio recurso para continuar fazendo a missão dele. Então, esse curso ele ajuda, por exemplo, você que quer fazer um curso online e vender na internet, esse curso é do zero, como você quer fazer isso também.
Tudo isso está na comunidade de Missionários 360. E por que é uma comunidade, né? Além de ter vários cursos, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente tem um grupo no Facebook. O que é o grupo no WhatsApp? O que é o grupo no Facebook? São vários missionários que fazem parte desses cursos, que assistem esse curso, trocando ideias sobre o que eles estão fazendo. Então, essa é a parte mais preciosa. Imagina toda essa galera que está aqui no chat, junto num grupo no WhatsApp, trocando ideias. Por exemplo, está usando o aplicativo tal, está fazendo a estratégia tal, está aplicando tal coisa. Tudo isso acontece lá nesse grupo de WhatsApp. E essa é a parte mais legal que a gente tem. Caso você queira saber sobre a comunidade, as inscrições eu abri hoje e elas fecham na terça-feira que vem. Felipe, por que você abre as inscrições e fecha? Porque esse período de abertura das inscrições e fechamento é um período onde eu tenho que demandar muita energia para fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, preparar essa semana para vocês não foi fácil, deu um trabalhinho, né? Os contatos que eu fiz com o Lucas, eles prepararam o material, eu preparei as artes, eu fiz anúncios na internet, eu preparei a página de inscrição. Então, todo esse processo demanda um pouco de energia. Por isso que eu nem sempre deixo aberto a comunidade para todo mundo, tá bom? Mas ela está aberta agora e vai até a terça. Por que ela vai só até a terça, né? Por que eu fecho? Além desse trabalho que dá, né? Isso é para motivar vocês a entrarem. Porque existe uma coisa, gente, vocês podem ser sinceros, eu sou sincero comigo mesmo, nós, seres humanos no geral, nós tendemos a procrastinar. Então, se eu falar assim, pessoal, tá lá a comunidade Missionários 360, fique à vontade para entrar. Provavelmente vocês vão deixar para depois e nunca iam entrar. Então, eu meio que faço uma data limite para forçar vocês a entrarem, para que vocês possam acessar o conteúdo lá, que esse conteúdo vai ser benéfico para a vida de vocês, vai transformar a vida de vocês, como que vocês divulgam o projeto de vocês, como que vocês levantam mantenedores, como que vocês trazem o número aí de voluntários para o projeto de vocês, tá bom? E uma outra coisa importante que eu tenho para falar, o link da comunidade está aí embaixo, eu vou deixar aqui também nos comentários, tá? Nesse site, eu vou até compartilhar minha tela um segundo para vocês verem aqui. Nesse site, cadê? Aqui. Na página que vocês vão entrar, tem todas as informações. Aqui, esse vídeo vocês podem assistir e fala tudo sobre a comunidade. Esse aqui é o tempo limite que vocês têm, né? Aqui dão algumas informações, aqui dão informações sobre mim. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre mim, pessoal, clica nesse sobre aqui, vocês vão ter todas as informações sobre mim. Aqui tem todos os cursos, inclusive eu preciso atualizar essa parte, né? Que a gente tem mais 2 cursos novos. Esses são os cursos que em breve nós vamos ter na comunidade. E aqui embaixo, gente, tem vídeos de vários missionários que fazem parte da comunidade. E aqui, descendo um pouco mais, tem dúvidas que as pessoas têm sobre a comunidade. E uma coisa importante é o seguinte, tá? A comunidade, ela não é gratuita, ela é paga. Felipe, por que a comunidade é paga? Gente, é o seguinte, ela é paga porque eu já liberei a comunidade gratuita e sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Primeiro porque eu tinha custos para manter a comunidade existindo, porque quando vocês entrarem na comunidade, tem uma plataforma do aluno, tem o site lá bonitinho. Tudo isso que eu fiz aqui para vocês, os anúncios, por exemplo, teve gente que viu o anúncio aqui dessa semana da Organização Financeira para Missionários. Vocês que viram esse anúncio, isso foi pago. Então, existe um custo para manter a coisa no ar. E quando eu forneci gratuito para as pessoas, sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, na verdade. Isso lá em 2018, quando eu comecei a criar a comunidade. Os missionários para qual eu liberei para acessar, eles não deram valor. Eles não assistiram a aula que eu demorei tempo preparando, eu fiz com o maior carinho. Eles não assistiram, eles simplesmente ignoraram. Então, existe um valor, uma mensalidade que é paga para que as pessoas possam, de fato, se forçar a assistir, porque eu entendo que aquele conteúdo lá é muito bom para a sua vida. Então, você se forçando a assistir, você vai transformar a sua vida. Então, uma das maneiras de eu forçar a pessoa a assistir é esse pensamento de que eu estou pagando por algo, então eu preciso acessar, tá bom? Então, existe um valor que é mensal. Por que é mensal? É uma assinatura. Para que um mês que você queira sair da comunidade, você vai lá e sai, não tem problema nenhum, você cancela a sua assinatura, ok? Ou caso você queira retornar no futuro, você pode ficar à vontade e você retorna, ok? E aí, uma coisa importante também para vocês é que vocês têm 7 dias gratuitos, ou seja, quando vocês entrarem na página aqui e fazerem as inscrições de vocês, clicarem aqui, vocês vão clicar aqui, vocês vão cair numa página onde vocês vão poder preencher, não é essa página, tá errado, tá? Vocês vão poder, essa aqui, vocês vão poder preencher seu nome e fazer o seu cadastro e pagar o valor de R$ 47,00 por mês. Mas existe uns 7 dias gratuitos. Por que 7 dias gratuitos? Para que vocês acessem todos os conteúdos lá, todos os cursos que a gente tem disponíveis, que são esses cursos aqui, que a gente tem disponíveis,
e vocês possam decidir de fato se vale a pena continuar ou não, tá bom? Se vale a pena continuar dentro da comunidade ou não, beleza? Esse é uma forma de eu liberar a comunidade para vocês, para que vocês possam ter 100% de certeza que esses cursos vão funcionar para vocês. Porque o que pode acontecer? Você cai na comunidade e aí, por acaso, você assiste algumas aulas, inclusive as aulas da semana aqui da organização financeira, para quem não assistiu, já está lá na comunidade, né? Porque as aulas elas fecharam. Essa aula aqui vai ficar no ar até amanhã de manhã, mas as 2 primeiras aulas e essa terceira aula já está lá na comunidade para quem quiser assistir. Então, você pode assistir as aulas, 7 dias gratuitos, beleza? E vocês podem decidir, é para mim ou não. Se não é, tem uma aula lá no curso, assim que você entra, que está assim, cancelamento da comunidade, que eu explico como que você pode cancelar a comunidade caso você decida que não é mais para você. Você vai clicar no botão, você vai cancelar e você vai poder sair. Tá bom, gente? Como eu falei, esse valor é só uma maneira de manter a manutenção e essa comunidade no ar, ok? Não existe algo sendo ganho em cima, tá? Hoje ainda existe um lucro bem pequeno acontecendo a partir desse valor, mas eu reverto ele não só para ajudar outros missionários, mas para fazer anúncios para trazer mais pessoas, beleza? Então, o que vocês podem fazer é isso. E uma notícia aqui que eu vou dar, tá? Por causa dessa semana que a gente teve, qualquer pessoa que se inscrever a partir de agora, 50% da assinatura vai diretamente para o Ministério Ponto de Equilíbrio, tá? Estou falando isso para ser bem transparente aqui. Por quê? Esses irmãos que estiveram com a gente aqui, esses 5 irmãos, eles vão receber um valor justo naquilo que eles puderam ofertar. Então, gente, vocês viram aqui o conteúdo foi de qualidade, foi incrível, incrível. Então, existe uma forma de a gente retornar esse valor para eles financeiramente, que é o quê? Assinando a comunidade. Então, 50% de todo mundo que assinar a comunidade a partir de agora até terça que vem vai diretamente para o Ministério Ponto do Equilíbrio, tá? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, essa é a minha chamada para vocês, para quem quiser realmente ir para o outro nível, não só na questão financeira para reassistir essas aulas, mas na comunicação, na capacitação de como você faz as coisas do seu projeto. Esse é o momento para participar. O link está na descrição da comunidade Missionários 360, caso você queira, mas eu também vou colocar disponível lá no grupo do WhatsApp e você vai receber um e-mail falando um pouquinho sobre isso, ok? Então, não sei se tem pessoas que querem perguntar sobre a comunidade. Esse é o momento. Caso não, a gente finaliza a nossa aula aqui de hoje e eu vejo vocês na comunidade ou nas próximas aulas. Aliás, eu dou aula toda quarta-feira, 11 horas da manhã. Esse horário que vocês tiveram essa última aula aqui, com o Rocha e com a Mirta, a semana que vem eu vou dar uma aula, e eu sempre dou aulas relacionadas à comunicação e capacitação de missionários, principalmente voltado para essa área de marketing digital, mas eventualmente a gente tem aulas diferentes também para vocês. Então, toda quarta-feira, 11 horas, aqui no meu canal do YouTube, gratuito, ok, gente? Gratuito. Vocês podem assistir à vontade. Então, eu deixo a chamada e vou aguardar um minutinho para quem quiser tirar dúvidas sobre a comunidade Missionário 360. Fica à vontade aí no chat. Esse é o momento, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? E caso você ainda tenha dúvida, entra no link, vê os vídeos lá de depoimentos dos missionários que já fazem parte da comunidade, ou então acessa por 7 dias e aí vê os conteúdos que estão lá, tá bom? Bebendo uma água, que eu falei muito rápido, né? A garganta fica seca. Mas se não tiver dúvida, gente, eu vou me despedir aqui de vocês, agradecendo muito a todos vocês que estiveram presentes aí até o fim, nessas 3 aulas que foram incríveis. Em breve a gente vai ter outros eventos como esse, tá bom? Para missionários. A gente já teve evento de edição de vídeo para missionários, de como utilizar o Instagram para missionários, tá bom? E esse sobre finanças. E a gente vai ter um outro evento no final aí do mês que vem, que não vou falar, depois eu falo sobre isso, né? Para quem quiser perguntar sobre a comunidade, aproveitar aí. Mas a gente vai ter outros eventos para missionários, tá bom? Nalu, você está pedindo o número do Zap. Qual o número do Zap você está pedindo? O meu ou o da comunidade? Mais alguma dúvida, gente, sobre a comunidade? Senão, eu vou finalizar a aula. E a gente se vê quarta que vem ou dentro da comunidade para quem for entrar lá e participar também, tá bom? Aguardando os 2 minutinhos. Mais uma vez, gente, muito obrigado, Ministério Ponto Equilíbrio, que foi incrível, tá? Então, gente, não tendo perguntas, estou vendo que o pessoal já está saindo da live aqui, né? Talvez para fazer algumas coisas, para almoçar. Eu vou me despedir. Agradeço muito. Então, Nalu, o número da comunidade só quem entra na comunidade tem acesso ao número, tá bom? Isso, a Eliana falou, o link está lá, eu vou botar agora no Telegram
e vou enviar um e-mail também agora para o pessoal com o link da comunidade, mas também está aqui na descrição, tá, gente? Está aqui na descrição o número da comunidade, o número não, o link para a comunidade e também agora no chat aí para vocês, tá bom? Podia ter o Crown. O Crown ele já é um curso, né? Eu acho que é muito conhecido, então quem quiser pode dar uma pesquisada aí, que com certeza vai achar bastante coisa na internet sobre ele, tá bom? Foram incrível, Karina. Foram incrível esses 3 dias, tá? Eliana, obrigado você também. Andressa, obrigado. Pessoal, obrigado para todos que estão aí até agora, tá? Valeu, Lucas. Lucas que deu aula ontem. Muito obrigado, gente. Essa comunidade, tá falando da comunidade, é muito bom, tá? Obrigado, Evelyn. Obrigado. Glória a Deus por isso. Valeu, Nalu. Obrigado também. Gente, um beijo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Em breve a gente se vê aí nessas aulas que eu dou toda quarta. E glória a Deus por eu poder ajudar. Glória a Deus pelo Ministério Ponto de Equilíbrio poder ajudar. Com certeza foi bom demais, tá bom? Valeu, Raul. Valeu, Herbert. Pessoal, grande abraço. Vou finalizar aqui a aula. Eu nunca sei quando finalizar. Vocês vão ver o meu rostinho paralisado aí por um tempo. Tchau, tchau, gente.